real, tem um ano que eu vejo esse filme. Gostar de uma só, tem um ano que eu não assisto ele. Vocês podiam. Vocês quiserem falar, eu acho massa. Querem perguntar alguma coisa, assim? Querem ter alguma curiosidade? Por favor. Bate-pronto já? Eu tenho uma pergunta. Tá. Então, o seu filme está nessa mostra que a gente fez junto, que é sobre as fronteiras de documentário e ficção. E eu gostaria de saber como você trabalhou isso no seu filme. Elementos ficcionais com elementos documentais. Tá, assim, eu na real, assim, eu fico muito orgulhoso de passar aqui, eu fico muito feliz, na real, assim mesmo, sem meia sola, assim. É sério, assim, eu acho massa. Fico muito orgulhoso, assim, do poder circular e chegar até aqui, assim, né? Eu acho muito massa, assim. Então, esse filme, assim, é o seguinte, esse filme, quando eu fiz esse filme foi em 2011, se não me engano, assim. Eu já vim de alguns filmes, assim, eu tinha um filme chamado Réplica Ceilândia, que é um curta. Aí depois eu fiz um filme chamado Dias de Greve, também um curta, que a gente filmou em película, na época, uma loucura, assim. A gente filmou em película sem saber nem saber fotometrar, na verdade. Foi um filme muito louco que a gente fez, assim, a gente fez um filme que era o Dias de Greve. Olá, boa noite. Era 24 minutos e a gente fez um filme de 30 minutos, você tem uma ideia. A gente fez um filme de 24 minutos e queimou 33 minutos de película. Então a gente não tinha corte. E a gente fez na doideira, assim. Aí depois eu ganhei um filme chamado Fora de Campo, um filme de futebol, Doc TV. Aí eu ganhei um edital, na época, que era um edital assim. Em 2010, saiu um edital em Brasília, para fazer uma homenagem a Brasília. Assim, era um filme, eles queriam um filme de, tipo, institucional, né? Queriam um filme que falasse do esporte, Neymar e tal. E aí era um filme que foi muito massa, porque era um filme que era um edital que tinha 50 projetos, a gente ganhou. Que obviamente estava dentro de uma linha política, ganhou por causa disso. Era um 2010 então eles tinham uma promoção já dessa história de, se não me engano, Orlando Senna que estava à frente, tinha toda uma história, quer dizer assim, existia uma configuração política para isso, a gente não é inocente em relação a isso. Tinha KKGL com um projeto, tinha Meirelles com um projeto, e eles deram para a gente. E daí o filme era basicamente para fazer uma homenagem a Brasília. A gente fez Brasília. Depois a gente fez assim, era um filme Brasília Love You, assim, tipo. E quando a gente pensou em fazer o filme, tinha uma coisa que era muito louca, assim, porque a gente tinha um projeto, a gente fez um projeto enorme sobre isso. E no meio do filme a gente pensou até em crise, assim, sabe? Porque a gente falou, porra, esse filme tá virando uma charapada. Porque era um filme que a gente tinha só entrevistas com a Nancy Araújo, que fala, que é incrível ela, é uma mulher incrível, incrível. Só que o filme caía sempre com uma chave, que era uma chave de uma memória. Então, assim, na minha leitura. Então, eu acho que a memória tende a ser reacionária. Eu tenho para mim que a memória é reacionária, assim. Porque a Nancy é uma mulher que veio com o IEPI, veio com todo o processo de discriminação, mas quando ela para narrar, ela para narrar com um público muito claro, com um público de cinema. Então, esse cara faz cinema, então eu vou contar a história a partir da ideia do que ela pensa que é cinema, enfim. E isso pra gente era muito, incomodava muito. Então no meio do filme a gente chama o Dildo, que é o de Madurense, e o Hélio Abreu, que é o Zé Bigode. Aí eu chamei os dois e falei, cara, é o seguinte, ó, a gente tem um edital, tem muita grana no edital, a gente pode tomar muita cerveja e gastar um dinheiro desse dinheiro, desse filme, e também edital, tem um orçamento. E daí eu chamei eles para que eles fizessem esse personagem. Então a gente criou esse personagem no meio do filme. Falei, ó, esse filme tá uma merda, então fodido desse filme, porque esse filme, além de ser ruim, ainda vai ser reacionário, que é pior. Porque ruim todos os filmes são, né? Tem 2 filmes bons no mundo, né? Tem 3 filmes bons no mundo, né? Tem Blade Runner e mais 2 filmes bons no mundo. Mas aí, assim, além de ser ruim e ser reacionário é foda, né? Aí ele falou assim, cara, além de ser ruim e ser reacionário, estamos fodidos, né? Aí a gente chamou os caras e falou, vamos tocar o terror, é o último filme. Quem vai dar filme pra gente mais? Ninguém dá filme pra gente mais, esquece. Então a gente faz um filme e toca o terror. Então a gente tinha um espírito que era assim, vamos tocar o terror. Foda-se, tem uma grana, todo mundo vai receber, vai beber muito, vai botar gasolina no carro e vamos dar. Então o filme começou a ter essa estrutura assim, de aquilo. E a partir daí eu chamei o Dilmar, que é o Dilmar Durante, falei, Dilmar, vamos fundar um partido. Que era 2010, que era a época da eleição da reeleição da Dilma, né? Da eleição da Dilma, né? Da reeleição foi agora, né? O golpe foi agora, é verdade. Então e aí era a época da Dilma, então a gente falou assim, ó, vamos fundar um partido. O filme seria a ideia de fundar um partido dentro de uma estrutura que seria Ceilândia,
a gente, vamos criar um partido para rede nacional, tal, e a gente tinha essa ideia mesmo, de criar um partido. E aí foi surgindo, aí surgiu o Dilma, o Elton Abreu, que vem de Gelotes, porque toda a estrutura de Brasília, na verdade, é constituída na questão fundiária, né? Paulo Otávio, Luiz Estevam, todos são brasileiros, né? Paulo Otávio, Luiz Estevam, todos eles construíram a cidade nessa apropriação indébita do que seria o território do DF. Então a gente queria um cara cínico que também compraria terra. Era isso. E o Dilma surgiu como partido, e o Marquinhos é um amigo nosso sempre, e a gente fala, Marquinhos tem um filme, ele vem sempre assim. Todo filme ele vem. E aí Marquinhos veio, foi isso. Então assim, mas a gente não tinha muito essa obsessão teórica, assim, de que é documentário, de que é ficção. Pra gente era um filme. Vamos curtir um filme, vamos tocar o terror do filme, era isso. É um filme que a gente está a fim de fazer, é isso. E a equipe muito pequena, sempre foi 4, 5 pessoas, era a equipe que cabia no carro. Quando a equipe não cabia no carro, era problema pra gente, rapaz, esse filme não dá certo não. Porque filme pequeno que não cabe no carro, pode dar errado, né? Não tem condição de filme. Se não cabe no carro, dá errado, eu acho que. Não sei. Mas enfim, é isso. É isso. Então, eu falei, tá bem. Tô falando muito rápido, não tô meio embolado, né? Não, eu não contei a história, eu fiquei preso no elevador, aí ele tomou um uísque, ele ficou. Deu uma mãozinha a mais, bastante boa. No elevador, a mulher tinha um uísque, era massa, pronto. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Essa é a minha. Boa noite. Eu queria saber, eu estava procurando uma brisada um pouco, porque eu assisti o anterior a esse, o Branco Cyber Fica, e depois que eu assisti a primeira vez. E tem muito essa brisa de rádio, e de filmar pessoas, alto-falante, e esses personagens que têm uma conexão muito forte com o rádio, né? E aí eu queria saber se isso é uma coincidência ou se tem alguma a ver com a sua formação, com a sua história, enfim. Massa pergunta. O cara que faz o som pra mim é um cara que formou na USP, o Guilherme Martins. Vocês conhecem ele? É de Campinas, é um cara foda, assim. Pra mim é o melhor cara de som que tem no Brasil, assim, é o Guilherme. E o Guilherme tem essa piração, assim, de muito de rádio. Então, assim, mas a ideia da rádio é porque, assim, a cidade é toda de rádio pirata. Em 2010, rádio pirata não, né? Rádio comunitária. Que pirata eu acho mais massa, então, bom, mas porque, sabe, comunitário é meio politicamente correto, tudo bem. Eu acho massa a ideia da rádio, assim, eu acho que é uma militância absurdamente incrível, assim. Acho que é um poder de comunicação absurdo a ideia da rádio, das rádios comunitárias estão olhando. Então a gente queria muito isso, assim, sabe? E tem muita coisa do alto-falante, de vender pamonha na rua. Eu moro em Ceilândia, assim. Eu moro lá desde 77, assim, sabe? Então, na minha rua sempre é aquilo, assim. Eu me amarro, assim, nessa ideia dessa coisa do alto-falante na rua. No Branco Sai, o cara que faz toda a voz do futuro é o cara que vende pamonha. É o cara que não tem pamonha. Eu cheguei pra ele e falei, ó, queria que tua voz fosse a voz do futuro, assim. Então, tem toda essa história que é da rádio, que é baseada. Eu acho que a rádio, assim, para mim, no tipo de filme que eu faço, assim, né? Eu acho que a rádio tem. Eu acho que o som é muito importante, quer dizer, o som é muito importante. E o tipo de filme que a gente faz, a gente tenta, vamos dizer assim, a gente tem pouca perna para o filme que a gente faz, no sentido de. A gente queria estilo Brasília, a gente queria isolar Brasília, a gente queria Blade Runner. O meu chefe não é Blade Runner sempre, não, o meu chefe não é Blade Runner. Um dia eu filmo assim, pelo menos. Então, como fazer isso com pouco dinheiro, assim, na ideia de uma ficção científica, na ideia de um mundo pós-apocalíptico, ou de um mundo, assim, que flerta com uma certa literatura, assim, tipo você já leu o verso satânico do Salmo Cidade, assim, que lida com essa ideia do absurdo, de seres absurdos, assim, e aí o som tem muito isso. Eu acho que o som consegue trazer uma imagem muito forte, assim, sabe? Então, eu acho que a apelação da rádio é mais nesse sentido, assim. Nesse outro filme que eu estou fazendo agora, terminando um filme, que chama Era Uma Vez Brasília, que é um cara que vem do espaço e matou esse Kubitschek.
Só que ele se perde no espaço e cai na porta da minha casa, sabe? Ao ficar na porta da minha casa, vai enchendo meu saco. E aí é basicamente rádio. É basicamente rádio. Rádio amador e rádio, eles comunicam com o tempo através da rádio, assim. Não sei, eu acho que é muito mais nesse sentido, sabe? Que a rádio, eu acho que e também porque a rádio é muito magética, né? Que não é de hoje, né? Você pensar no cinema marginal, tem essa ideia da rádio muito presente, né? Desde o bandido é basicamente isso, né? E da atenção é a coisa da rádio, né? O bandido fugiu, o vermelho, né? Fugiu. Então, eu acho que a rádio é muito magética. Eu acho que a rádio é mais magética do que um off, por exemplo. Sabe? A rádio é muito potente enquanto elemento de textura, de presença, de alucinação, de inspiração, assim. Acho que não é nesse sentido. Não, quero ser. Você fala muito rápido, vocês falam, né? Eu falo rápido mesmo. Às vezes a gente se perde, mas a gente se acha. Então, tem essa questão que eu acho que, não sei se fizeram essa pergunta que a gente viu, que a gente está nesse momento agora do Dória, né? Na nossa cidade, que é muito, tem a ver com essa coisa da gentrificação da cidade, de expulsar esses corpos que são não pertencentes a certos espaços, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco mais, porque você trabalha muito com esse tipo de cinema, que fala dessas pessoas que estão sempre nos lugares errados, né, do caso da está, e tipo, gostaria que você falasse um pouco mais disso comigo. Tá. Então, a gente estava comentando hoje que a gente tem não sei se você sabe que existe um projeto chamado Núcleo Criativo de Roteiro e tal, que é um projeto de cine. A gente tem um núcleo chamado Sem Cine. E a gente no núcleo fala bem assim, ó, o nosso sonho seria fazer um tipo de cinema, o nosso cinema, né? Não é pretensão nem arrogância de ser o cinema, é o nosso cinema, que seria uma possibilidade da gramática. Vamos dizer assim, eu acho que o cinema brasileiro tem muito isso. O cinema brasileiro tem avanços, como exemplo, avanços, grandes filmes, eu acho, assim, que chega até um lugar do espaço, lugar da imagem. Mas aquele personagem que está interpretando, ou aquela figura que está interpretando, ela sempre tem Para mim, já é governado do mundo, assim. A gente tem um cineclube em Ceilândia, a gente só passa 4 filmes, o ano todo. Pronto, não precisa parar mais filme, passa 4 filmes, tá bom demais. A gente passa 4 filmes que toda semana fala do mesmo filme. Toda semana é um pouco diferente, que vê um filme diferente. A coisa mais incrível do mundo, você passar 4 filmes assim e pensar que, né, como que as pessoas interagem com o filme, rasgam o filme e começam a ter altas conexões com o filme. Você tem uma ideia, a gente passou a Aguirre. E o cara disse então no Aguirre pra gente que o pai dele viu a cena de subir a montanha, subir o rio com o barco. Ah, meu pai não, amigo dele. Ah, tinha um cara na rua, narrativa dele, tinha um cara na rua doido, que você falava pra ele assim, rapaz, eu fui para Amazonas uma vez e alucinei, bebi pra caralho. Aí cheguei, quando eu acordei, velho, tinha uns caras tipo medieval subindo no barco. Ele fala essa história, isso no nosso clube, subindo no barco. Aí eu falei, rapaz, esse cara tem a imagem do mundo. Aí ele viu a Aguirre e não acreditou, falou, é igualzinho o cara fala, e bate no contexto, o cara estava na Amazonas, na época o cara estava filmando Aguirre. Então, imagina como é incrível a possibilidade de uma verdade. Ele fala assim, não é essa ficção documentária, não interessa isso, eu acho. Interessa aquele personagem estando para frente te falar uma verdade. Se ela mentir, é tipo namorar. Namorar é o quê? Mentira, né? Mente, tal. Mas a gente nunca esquece aquilo, cara, não esquece. Ela mente pra mim, mas é massa. Ela mente, pô, é isso. Eu me trato também, então fica ali nada, né? E é lindo demais, né? Assim, quando tu namora com alguém, você namora com alguém, e ela fala, porra, eu sou uma mulher forte, eu viajo, eu tenho asas, sou incrível, né? Eu viajo, voo, tu voa mesmo, lindo, deixa, você pode voar, né? Lindo, maravilhoso. Então, assim, eu acho que a ideia da verdade é muito mais importante do que essa ideia da verdade cênica, por exemplo, dramatúrgica, em cena, ligando a câmera. Isso é verdade? Vocês fazem filmes, sabem disso? Quando tu liga a câmera, se não tiver verdade, o cara esquece. Pode ser ficção, documentário, não tem força nenhuma se não tiver verdade. O ator, o personagem que não tem verdade, esquece, ninguém vai cair nessa. E não é porque o filme é seco, ou o filme é frio, quente, nada a ver. Eu faço filme assim narratório, né? Eu gosto do cara falar alto, estourar o som, me amarro nisso assim. Quando eu vejo o cara do som assim, eu me amarro. Tá ficando bom esse filme, sabe? Mas eu tô dizendo assim,
Mas tem filmes que são no tom leve, que tem verdade, quer dizer isso, né? Quando a gente pega o filme Fanático como exemplo, o Serra Resort, que é o filme melhor filme do mundo, é o Serra Resort, né? Melhor filme. Tá lá e coloca tudo adiante. Mas assim, quando tu vê o filme, assim, eu já vi Serra Resort, sem sacanagem, mais de 40 vezes. E toda vez que eu vejo assim de noite, quando eu bebo, então, eu não acredito naquilo. Pra mim, é como se tivesse aquele cara colado comigo, assim, sabe? Então, isso é filme pra mim, assim, quando tu tá colado com o personagem, é filme. Fora disso, não adianta. Então, a Nancy tinha muito isso. Rodei para resumir assim. A Nancy, então, era uma personagem que era real, o edital circulou em torno dela, que no meio do filme eu achava que o filme era muito ruim, porque era reacionário, porque a Nancy só falava, na Ceilândia, parecia que a Ceilândia isso é uma merda, isso é uma merda. Meus pais se fuderam muito, assim. Meus pais não tinham hospital, não tinha corte, não tinha nada. A gente também. A gente está no universo massa. Nossos pais se fuderam. E aí ela fala, naquele tempo era uma merda. Faltava água, incendiava os barracos e tinha epidemia de meningite. Não podia ser bom lugar desse. Mas aí a memória da gente tem de narrar que o passado é muito bom. Na minha leitura, a memória da gente é o primeiro lugar a ser combatido. Assim. O documentário, para mim, tem essa questão. O mais forte do documentário é você colocar em contradição aquilo que você gosta. Que tu não tem filme. Como tu vai humanizar alguém se ele não é contraditório? Se ele não fala merda, se ele não fala coisa errada às vezes, mas ele é herói. Meus filmes todos são heróis. No Branco Sai eu falava assim, eu filmei o Branco Sai como se fosse um filme de Hollywood. Eu falei assim, eu quero o primeiro plano do Marquinhos é o cara mais lindo do mundo e erótico. O Marquinhos é erótico no filme, a gente filmou eroticamente. A câmera vai pelo bolso dele, vai no bolso dele e fuma. Então, é Hollywood, dos anos 80, assim, dos anos 60. É erótico. A gente queria fazer aquilo. E funcionou, eu acho, assim, nesse sentido. Então, eu lido com o Marquinhos, eu lido com o Dilton, eu lido com quem me seja como heróis. Para mim, eles são heróis. Tipo, heróis mágicos, assim. Heróis mágicos, assim. Vocês são o cara mais forte do mundo, mas são humanos. E para ser humano, tem que ter a contradição. E aí começa a atenção. Por exemplo, o Gilmar Durante. Gilmar Durante é um dos melhores atores do Brasil, eu acho, assim. Que eu não falo pelo hoje em dia mais. A gente não conversa mais. A gente brigou, assim, de pancada, assim. E foi massa também. Tipo, é isso também, sabe? Ele tem as questões dele claras, objetivas e políticas e fodas pra caralho, que ele grava pra caralho, eu quero as minhas. Eu não tenho que ceder a deles nem as minhas. Não é porque ele é um homem negro e eu sou um homem branco que eu tenho que ter pena ou que tenho que ter condescendência em relação a ele, entendeu? Eu respeito ele porque ele é um cara foda. E tem a questão foda. Agora, quando a questão é colocada de maneira em que, acima de tudo, há uma obrigação de eu ser igual a ele, não existe isso. Eu não tenho a pena nele, desculpa, eu queria ter. Não tenho a pena nele. Você não pode sentir, eu não posso sentir isso nunca. Mas eu tenho uma experiência que é uma periferia. Eu tenho um lugar também, vamos dizer assim, senzala, em outros termos. Então, tudo é muito conectado, assim, sabe? Tudo é muito contraditório. Por exemplo, eu fico muito preocupado quando a gente tem medo desse comportamento assim. Eu acho que a gente tem medo, porque é questão da aposta. Um homem ou uma mulher branca não tem que ter medo de fazer um filme que toca essas questões. Ou um homem não tem que ter medo de colocar essas questões, de enfrentar o politicamente correto. Agora, segura que tem pau, é isso. Segura que a pancada é grande. Mas eu acho massa. Eu acho que essa coragem tem que ter. Assim, que eu acho também que tem muito, vamos dizer assim, uma relação no cinema brasileiro principalmente, que parece assim, se tu não mora na Ceilândia, não pode ver na Ceilândia. Não tem nada a ver. Você pode morar em Marte e fazer um filme massa na Ceilândia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, obviamente que você vai estar enfrentando todo dia uma contradição. Você não mora ali, você não sabe como é que é isso. E se tu faz um filme bom, porque tu é forte mesmo. Porque tu tem as manhas, tem muitas manhas. Porque tu não é dali, entendeu o processo, interagiu com o processo, colocou o processo de contradição e fez filme, que é mais importante, eu acho que é massa. Eu acho que não tem que ter medo desse enfrentamento. Porque senão a gente vai cair num lugar também que é assim. Vai cair num lugar também que é muito pobre, eu acho, de cinema, assim. Que é o lugar politicamente correto. Que eu acho assim, o politicamente correto é incrível. Eu acho que cota só existe politicamente correto. Política só existe porque a gente estabelece um lugar do politicamente correto. Sem o politicamente correto, não há avanço político. Talvez não conheça. Eu não conheço como a gente não falar bem assim, defender os nossos lugares, ou de homem de periferia, ou de mulher negra, ou de mulher de periferia, não sei, essas categorias. Só existe esse com agrupamento,
quando provavelmente vira uma instituição, a instituição tem um discurso politicamente correto e isso vira política. Isso é incrível. Sem isso não há política. Eu acho que quem faz filme é o contrário. Desculpa, quem faz filme é para tocar o terror. É para nós estamos fudidos e vamos tentar colocar uma questão. Não é colocar a questão. Vamos colocar uma questão de interrogação. Tá, é assim, mas eu não sou assim. Onde, que lugar eu posso ocupar se eu não sou assim? Então acho que tem muito isso, sabe, assim, que o cinema não pode ser politicamente correto, cara. O cinema só existe porque ele é politicamente incorreto. Se tu quer fazer um filme politicamente correto, tem outros lugares. Tem publicidade, tem televisão também pode ser. Mas o cinema que a gente vê, que a gente senta numa sala de cinema e perde 2 horas da vida da gente para assistir um filme, eu acho que tem que ser o mais agressivo, tem que ser violento, eu acho assim. O cinema só funciona no espaço violento. Mesmo que é amoroso, mesmo que é bonito, lindo, filme romântico, mas tem que ter uma violência, sabe? Tem que ter uma questão de falar isso, porra, o que isso aqui me tira? Por que eu vou sair de casa da minha televisão de 50 polegadas, comprei em 50 prestações na Casa Bahia, de boa, HD, Full HD, por que eu vou sair da minha casa e vou para o cinema? Assim? Se não é para ter uma outra experiência. Talvez seja essa experiência. De sair puto com o diretor, de sair brigado com o diretor, ou de sair com muita afinidade com o diretor, assim, sabe? Na minha cabeça não funciona essa ideia de que o cinema que a gente faz é autoral, o cinema que vocês vão fazer é autoral. Esquece. Não é cinema, que cinema comercial estão falando? Quem está falando? Industrial. A gente faz cinema autoral, cara. Cinema autoral. Você vai assinar e vai morrer com esse filme. Tu vai ver. Filme é igual ter filho, assim, eu acho. É mesmo ter filho, assim. A gente morre com ele. É igual casamento também, a gente morre com casamento. É isso. O filme é isso. O filme tu nasce com ele e morre com ele. Então, se você não briga pelo filme até o último instante, tu tá fudido. Daqui a 30 anos, vamos cobrar por esse filme. Você podia ter feito isso, não aquilo, não aquilo. E eu acho que a gente tem muita preguiça com os filmes, assim, em geral. Preguiça porque o filme vai estrear no festival. Ah, festival é uma besteira. Festival é lindo e é uma besteira. Para que ser festival além de... É lindo o festival, é massa. Eu gosto pra caralho de festival, assim. Vou tirar dente, Brasil não gosto muito não, mas eu ganho massa sempre. Brasil é massa. Mas assim, pra que ser a porra do festival se não é pra você colocar... Cara, festival que tá nu. O cara que faz um filme tá fudido. Ele exibe o filme para 500 pessoas que vão arrebentar com o filme dele. Se tu não tem, pelo menos assim, a clareza de que este é o filme que eu queria, eu não posso mais que isso. O filme é ruim? Filme ruim não é problema, gente. De novo. Filme bom tem 4, 5 no mundo. O filme não pode ser criminoso, eu acho. Criminoso é foda, assim, né? A gente tem que ter amigo, pelo menos, na montagem. Mas esse filme é criminoso, relaxa, pensa mais. Tem que ter um bom amigo na montagem, é isso, sim. Mas filme ruim é a média, velho. Esquece a história de pensar que o filme tem que ser ideal. Eu acho que se a gente, pelo menos, olhar com um filme ruim e for honesto, a gente avança. A gente dá um salto, eu acho. Pelo menos é o que eu penso. Assim. Porque filme bom não tem, né? Blade Runner, mas filme bom não tem, então assim, sei. Eu acho que tem muito por esse lado assim, né? Eu nem sei o que eu estava respondendo, Nancy. A Nancy eu acho que é massa, que é ficção e documentário. E para mim, a Nancy representa e o Dilmar e o Dilda é de verdade. Aquilo que seria a personagem real para mim é a que mais representa a câmera. E aquilo que seria o personagem ficcional é o que mais está jogado de verdade. E eles acreditaram naquilo lá. Acreditaram mesmo, que eu estava com eles. A gente andou, tipo, 4 meses no carro, velho, assim, pro Brasil, assim. A gente tinha o tanque, andava o Brasil o dia inteiro, assim. A gente acreditava, nós acreditávamos que a gente ia botar fogo no Brasil. A gente acreditava. Eu, a câmera, o som. Eu resenho muito, né? Tipo Filipão, né? Motivação. O Brasil vai ganhar, é o 7. Oi, eu queria fazer uma pergunta. Eu estava dando uma entrevista sua, uns meses atrás, sobre a questão da arte como um lugar que está muito ocupado pela elite e ao mesmo tempo a cultura popular tentando ter seu espaço, lutar ter seu espaço. Eu queria saber o que você acha um pouco sobre a questão dos seus filmes entrarem tanto em lugares intelectuais, como tipo, universidade, academia, festivais e tal. E se ele tem, tipo, se existe alguma força para tentar popularizar o processo deles. Então, eu acho que meus filmes não são populares, assim, mas também não faz força para isso. Não tem, assim, eu acho que a ideia é popular, assim, porque meus filmes que eu faço na escola pública, 2 dos meus filmes são código didático muito claro, assim. É muito gramático, assim.
Então, você vê um cara de quebrada, de periferia, ou você vê uma mulher de periferia, ou você vê um índio. É até engraçado que eu vi um filme de Van que eu adoro filme de Van Martins. Mas, de repente, o cara está falando pra gente. De repente, não tem aquela... quando a voz sai para um público definido. Por exemplo, meu sonho era que a gente grunhasse assim no cinema, sabe? Sabe assim? Falasse nunca, só tipo monstro, bicho, assim, bebesse, comendo carne, sabe a coisa assim, sabe? Porque eu acho que o primeiro lugar de opressão, assim, é a gramática, né? A gente chega para ter que falar devagar, corretamente, já é um espaço de opressão, já é um espaço que está fora do lugar. E, obviamente, que faz parte de um espaço político também, né? Você vai politicamente para falar sobre aquilo. Mas, assim, eu acho que os filmes, assim, desses personagens, talvez, personagens fora do lugar, ou dessas pessoas, porque é o que me interessa enquanto relação de, que seria, vamos dizer assim, um afetivo com o cinema, vamos dizer assim, daquilo que eu gosto de fazer. Meus amigos são assim, eu sou assim, eu acho dessa forma. Não sou mais hoje. Obviamente eu circulo, meus filmes circulam, e isso tem uma consequência política e, obviamente, uma consequência no meu modo de agir e de fazer concessões, vamos dizer assim. Não que eu não queira fazer concessões, não que eu não queira estar aqui, eu acho massa estar aqui, acho massa falar. Mas é uma concessão no sentido gramatical, quero dizer. Não estou dizendo que isso é problema nenhum. O problema é que a concessão sempre é só de um lado, nunca é de outro. As pessoas não têm paciência para quem fala rápido, eu também não tenho paciência para quem fala lento. Eu morro de, assim, eu durmo quem fala lento. Assim. Eu estava dando um debate com o professor, até hoje, que ele chegou para mim e falou assim, ó, tu fala muito rápido de ver. Eu falei, professor, o senhor fala muito lento, dá sono, fala um pouco mais rápido também, tá? Vamos equilibrar as concessões, né? Vamos dizer assim, né? Vamos equilibrar o espaço político, assim. Então, eu acho que tem muito isso desse personagem que está ocupando esses espaços como a Cidade só é, como o Branco é, que são espaços que estão fora também de uma certa gramática do que seria, inclusive, a nossa gramática esquerda, vamos dizer assim. A nossa gramática esquerda tem um lugar muito bem definido, eu acho assim. Que é incrível, eu acho que nunca teve, na minha leitura, nunca teve tanta vanguarda como hoje no termo desse corpo na rua, desse corpo do homem da mulher negra, desse corpo da mulher que está à frente das coisas. Eu acho que nunca, na minha geração não era assim, a minha geração não encontrar isso. Na minha leitura, isso é um processo histórico de 10 anos para cá. Pelo menos não tinha antes, assim, ou eu não conseguia ver antes. A gente fica pensando assim, esse corpo, mesmo nessa esquerda que a gente está, ela tem códigos muito definidos que enquadram também aquele que eles não acham sensíveis. Por exemplo, assim, é muito comum essa discussão, obviamente, que é a discussão mais importante que existe no país, inclusive, assim, mas a discussão assim de a sensibilidade que ocupa o corpo do homem, como exemplo, vamos dizer assim. Que sensibilidade é essa, como exemplo, de um homem de periferia ou não? O homem de periferia é tosco, por que ele é tosco, né? É tosco em que sentido? O que seria tosco, assim? O que vocês estão chamando de sensibilidade? Então, assim, esse corpo ainda, eu acho assim, a nossa vanguarda esquerda ainda ocupa esse lugar muito claro de definir quem é o sensível. Quem é o sensível para aquela relação. Isso me preocupa, não no sentido que, eu não vou dormir por isso. Mas eu me sinto incomodado com isso, assim, sabe? Eu prefiro, assim, você não pode negar o que você é enquanto corpo histórico. Eu não posso negar que eu sou um homem, que tenho 47 anos, que vivi num espaço extremamente sexista. Então, portanto, eu sou sexista, obviamente, devo ser muito, e devo ser muito, todas as coisas ruins devo ser também. Isso a gente não consegue enxergar. Eu não vejo problema em ser assim no cinema. Eu vejo problema em negar a contradição de ser assim, entendeu? Eu acho que o cinema só tem importância quando ele mostra isso, que a gente é sexista, que a gente é escroto, que a gente... Tá, você mora em periferia, mas tu é escroto também. É cheio de código escroto também. Deve ser isso. Então, eu não vejo problema em relação a isso. Eu vejo problema como está estabelecido hoje. Eu, mais o Cássio, agora a gente fez uma série, que é uma série para a TV Brasil, e era muito engraçado. Só um fato assim. A gente estava filmando o MST, era um episódio sobre o MST de Goiás, e eu lembro que a gente estava no dia da Dilma, né? No dia dos deputados, dos votos sim, de sim, tal. E aí, né, cara, a gente estava andando, e aí um grupo, que é incrível, né? Do Levante Popular, que é incrível. E eles gritando na frente, quem tira o chão, quem não tira o pé do chão é tucano, como é que é? Quem não pula é tucano, E os caras do MST, tudo diabético, velhinho, fugido,
Eu falei, cara, é muito constrangedor a falta de sensibilidade desses caras de não remanejar o espaço. A nossa esquerda, nós, a nossa esquerda. Não dá para cantar isso perto desses caras. Então eles ficaram constrangidos e começaram a abrir a ala para os caras passarem. Aí eu fiquei pensando, é deprimente ver que a nossa esquerda, então, tem que entrar com uma flecha no alvo errado. Que é o alvo errado. Esse alvo muito errado. É um absurdo você chegar com um velhinho, por mais que seja um velhinho racista, reacionário, mas é um velhinho operário, classe baixa, camponês, que tem todo um corpo histórico. Eu quero chegar até onde eu quero chegar? Eu quero chegar que eu acho que o corpo histórico é fundamental, com as contradições que ele tem. De novo, não é porque o cara é de quebrado, de periferia, que ele é melhor. Aliás, eu acho os piores filmes do Brasil de periferia, porque eu moro lá. Eu acho que não tem avanço nenhum nesse sentido. Eu acho que tem avanço na apropriação dos meios de produção, em pegar câmera e fazer. Isso é um avanço enorme. Mas eu acho que é um espaço muito de condescendência e um espaço muito de jogar o jogo. Se joga muito jogo, entendeu? Eu vou fazer um filme porque eu sei que esse filme passa em tal lugar. Eu acho isso uma merda, assim. Eu acho que a gente não vai para lugar com filmes assim. Eu acho que os filmes que são massa são os filmes que têm honestidade, mesmo que sejam reacionários. Mesmo que seja. A gente vai, a gente xinga ele, mas tem um espaço de diálogo. Que seja espaço da crítica. Pronto, tem um filho da puta, tem um filme de merda, tem um filme escroto, mas ele abre espaço para isso. Porque o que mais tem é filme que não abre espaço para isso. Que joga o jogo, para jogar o jogo. É tipo uma publicidade, cara. Desculpa, quando o cara me põe na tela lá, simplesmente porque uma menina negra de periferia não quer dizer nada. Desculpa. É só uma. É quase que atender uma demanda. Eu quero ver se essa menina de periferia ela me diz algo diferente do que a mina do centro, sem querer colocar essa contradição explícita de bem e mal. Mas o que ela me diz diferente que pode me levar para a reflexão? Fora isso, quer dizer nada. O que a gente fala muito assim, eu acho que muitas vezes é um cara que é de centro, que é rico, que é, sei lá, que seja, que interessa isso, que vai na periferia e faz um filme foda. Puta sensível, filme. Tá lá o filme, com as contradições que é dele, e não tem como negar. Se eu faço um filme, sou eu. Se tu faz um filme, é você, acabou. E vai estar lá e ser massa, e tu vai levar paulada por isso, que tem um cara branco que fez um filme quebrado, blá, blá. É isso, velho, vai nessa. Mas é um filme massa. É um filme que daqui a 10 anos que eu vou reconhecer. Agora não. Agora é um momento cabuloso. Se tu não estiver na pau, tá fudido. Então, assim, me preocupa muito esse corpo histórico. Assim, então, o filme que a gente está tentando fazer, assim, uma das discussões é essa. Como que a gente pode ser, pelo menos, sincero com esse corpo histórico? Com as nossas contradições e com a nossa ignorância. Obviamente que a gente está vendo um mundo muito pequenininho, né? Está vendo a gente não vê o mundo em geral, assim. Mas eu acho que esse mundo pequenininho tem interesse no cinema. Porque a gente vê a possibilidade de dialogar com alguém. Que existe pessoas também que são assim. Existe vontades que são assim. Existe vontade de fazer cinema que é assim. Tensões que são assim. Eu falo muito, eu falo, desculpa. Sabe que a gente tinha discutido isso um pouco, que a gente foi no Festival de Tiradentes esse ano. E a Maria usou um termo que eu achei muito interessante que você coloca, que são filmes de consenso. Você não gosta, todo mundo sai do cinema legal, ninguém consegue criticar direito, não sabe o porquê, não gostou, porque... E fica nesse, tá, parabéns, obrigada, tipo... E você não consegue debater o filme mesmo, né? E aí, só lembrando uma coisa assim, eu lembro quando eu assisti o Branco Sai, eu tinha ficado muito incomodada na época de não ter uma presença feminina, assim, de desgaste de tela mesmo. Assim, nossa, não tem... Eu lembro que as únicas personagens que eram uma cantora, que elas eram, acho que, back vocal do cantor, que era de sertanejo. A da filme. Sim, e eu lembro que isso na época me deixou um pouco... Fiquei pensando nisso, assim, e aí eu acho interessante estar escutando você falar agora, né? Que assim, você sabe onde você está, mas eu lembro que era uma questão também de, não que eu gostei menos ou mais do filme com isso, por causa disso, mas que realmente não aguentava mais ver tanto homem e tanta masculinidade na tela, sabe? Mais nesse sentido, assim. Eu acho massa, tem razão. Assim, a gente está falando assim, eu acho que é uma discussão muito grande assim, porque assim, é isso. O cinema a gente só pode falar do universo da gente, mais nada. Eu só poderia falar daquele universo, assim, daqueles caras que estão comigo, mais nada, assim. Fora disso, eu estou jogando jogo.
Fora disso, eu estou atendendo uma demanda que não, de repente não é o que eu vejo enquanto filme, assim. É óbvio que está lá. Por exemplo, assim, era uma discussão muito grande. Nesse filme, no Brasil especificamente, era uma coisa muito louca. Que eram pessoas de mais de 40 anos, que é Dubai, e nenhuma mulher quis falar. Porque associavam a ideia de falar com ser prostituta no bairro. Então era mãe de família, que não queria associar a imagem dela à ideia de um lugar de prostituição, de putaria, de bagunça. Porque ela tem mais de 40 anos, porque ela é mulher de quebrada, tem 3, 4 filhos, como é minha esposa, como é minhas irmãs. Elas não querem falar sobre isso. Não quero falar sobre isso, já foi no meu passado. Então, mas o que é isso, na verdade? Isso é um espaço, claramente, assim, de que dessa narrativa masculina, né? O homem, naquele tempo, para ele é charmoso. Entende? Ele cria a ideia do charme. A mulher cria a ideia da prostituição. É uma construção, obviamente, masculina, sexista, cabulosa, né? É escroto. Mas também não posso ir além disso. É o que a gente fala. Não se pode ir além daquilo que as pernas, ou que não tem como criar, ou eu também não queria forçar um personagem que fosse assim, porque aquele universo da narrativa daquela memória era masculina, sabe? E aí eu entendo o que você está falando, plenamente, assim, sabe? Eu acho que isso é um lugar legal de discutir, assim, porque também, assim, além disso tudo, por que aquelas mulheres não querem se colocar naquele lugar ali? Porque elas acham aquilo um lugar ruim, como exemplo, assim. E eu entendo perfeitamente, assim, entendo no sentido de, entendo, quando eu falo entendo, no sentido de fazer um filme, de ser um homem. Eu falo muito assim, na época que a gente morava em Ceilândia, não existiam mulheres nas ruas como essa ideia da mulher estar na rua. Não existia, era coisa absurda. Nos anos 80, a gente ficava homens o dia inteiro na esquina e mulheres em casa. Você tem que entender como era tensa a história toda. Quando eu digo para você, quando esse novo momento, que é uma vanguarda que tem agora, é uma vanguarda para uma geração de 40 anos absolutamente alucinante. Para qualquer homem, para meus irmãos, meus amigos, é absurdo assim ver mulheres na rua. Entende? Então como o choque histórico é muito grande. Talvez para vocês não, vocês estão nesse contexto, estão nessa luta, estão na vanguarda de tudo. Quem está fora dessa vanguarda, desse contexto, é uma coisa absurda. Isso eu acho massa entender assim. Por que é assim? Quer dizer, então, que há menos de 15 anos, isso era, se você imaginar, há menos de 15 anos era radicalmente contrário. Essa possibilidade toda do acesso do corpo feminino, o acesso do corpo feminino no cinema, o acesso do corpo feminino numa frente de uma batalha. Apesar que em Ceilândia é diferente. A história de Ceilândia, como exemplo, quem ia para a manifestação eram as mulheres, então não iam. Porque os homens eram presos. Era ditadura militar, então existia um grupo chamado Incansáveis Moradores de Ceilândia, que era basicamente mulheres. Os homens ficavam em casa e as mulheres iam para a rua reivindicar o espaço, o lote, o lugar. Era loucura. Muito louco. Mas essas mesmas mulheres assim, eu tenho vários depoimentos disso, que é muito massa, não quero fazer sobre isso, que elas falam bem assim, mas eu não gosto de falar sobre isso, porque não é assim. Imagina, isso há menos de 15 anos. Aí que já vem os filhos deles, as filhas deles, que já ocupam espaço na universidade, ainda bem, graças à política de cota, a política disso, aquilo, aquilo outro, estão lá ocupando a universidade. Já vem com uma outra narrativa sobre o espaço todo, e a narrativa que vem agora é outra que a minha geração não sabe nada. A gente não sabe nada, na verdade. A gente está narrando um defunto, na verdade. O que eu quero saber qual é a narrativa que vem. Mas isso eu acho legal discutir assim. E também, né, que a gente narra o defunto não tem importância, entendeu? Eu acho que é isso que é a questão. É colocar na mesa assim, a gente narra um defunto. Mas defunto, se ele feder, ele fede de verdade. Então, assim, sabe? Trazer essas contradições que eu acho massa, assim. Mas é isso que eu estou falando. E é muito difícil, eu pensei para agora. Eu estou fazendo um filme, uma ficção, que é do Projeto 5. São 5 mulheres. Só tem mulheres. São 5 mulheres que acham petróleo em Ceilândia. Elas vão achar petróleo em Ceilândia. E aí vão criar uma guerra contra o Brasil, que achar petróleo, e aí o petróleo é nosso e tal. E são 5 mulheres, assim. Aí eu lembro que numa discussão dessas, assim, uma pessoa falou assim, porra, mas um homem fazendo filme sobre mulheres, assim. Eles têm razão, tu tem razão, tu tem razão, assim. Mas as meninas massas, elas estão a fim de achar petróleo, estão a fim de elas acham petróleo, a gente dança junto. Vamos nessa, sabe? Eu não posso ficar preocupado com tudo que está ao redor, em termos de uma... Eu sei que a gente não está fazendo isso, muito pelo contrário. Acho que a pergunta foi muito sincera e muito efetiva, eu acho, assim. Mas tu sabe que é assim também. Tu sabe que o jogo, às vezes, é perverso. Que o jogo é muito jogado nas aparências, assim, né? Gente que fala muita coisa, mas na prática não é assim. Gente que... Porque eu acho que o pior erro do cinema é o slogan.
Ah, nós somos foda. Somos foda nada, cara. Nós somos cinema de merda, desculpa. Nós temos que aprender muito em ver cinema. O nosso cinema fala muito e na prática é pouco. Então a gente não é nada, não. A gente está construindo uma história que veio com vocês agora, que veio depois de uma geração. Eu acho que a gente tem que levantar umas 3 ou 4 gerações ainda para dizer que nós temos cinema. Cinema foda, como temos cinema foda na minha leitura, no cinema marginal paulista. Mais do que o cinema novo, eu acho que o cinema marginal paulista é o que me encanta, assim, de verdade, pela honestidade do tratamento, com todas as N contradições, né? Se a gente quer falar então do cinema racista e homofóbico e sexista, é cinema marginal. E é incrível para mim, entendeu? É incrível. Estou dizendo que o corpo ocupa aquele lugar histórico, e aquele lugar histórico também não é tão fácil sair dele. Aquele lugar histórico é aquele lugar histórico. Não é tão fácil agora corromper esse lugar histórico. Entendeu? Romper esse lugar histórico é debate, você está fazendo aí, mete o dedo na cara do cara e fala, e aí, velho, cadê as meninas do filme? Acho que aí é um enfrentamento histórico. Fora isso, é só garganta, sabe? É só um hot dog. Tipo, agora nós vamos fazer filme sobre a cultura afro. Eu achei uma merda esse filme de cultura afro, assim, porque não tem nada que me encanta e não tem nada de honestidade, vamos dizer assim. Não tem nada de contradição. Tá lá todo slogan. Tudo que eles vão contar lá, a cultura brasileira, pô, isso aí, desculpa, isso aí é reaça do, né? É reaça de cada grande senzala, desculpa. Pra dizer, isso aí tá lá já, não precisa de fazer um filme pra dizer isso, assim. Só quero dizer assim, que esse enfrentamento histórico é massa, eu acho. E se a gente enfrentar ele, eu acho que a gente avança. Se a gente recuar, eu acho que a gente tá lascado assim. Aí todo mundo fala assim, aquele debate Tiradentes, eu iria, um debate lá, que era um debate sobre ganhadores Tiradentes, eu acho assim. Que era um absurdo, que eram 5 homens, né? Eu falei, cara, no mínimo vocês são burros. No mínimo vocês são burros, assim. Porque como é que você não coloca. Cadê a Maria Clara? Ganhou, Maria Clara ganhou. Por que tu não põe ela aí pra falar? Eu acho que é aproveitar, tô sendo injusto, assim. Mas tinha que existir, tinha que pegar ela onde ela estivesse, pagar uma passagem pra ela, tipo Estrela Pop, assim. Eu família Maria Clara. Estrela Pop, põe ela dentro do avião, põe ela aqui, Maria Clara, tu vai entrar aqui, porque esse aqui é um momento político, é mais que é político, tu se vira e vai estar lá. E vai te reservar. Eu falei isso pra ela, se vira e vai lá, velho, se vira. Porque tu tem que estar lá pra tu falar assim, eu sou a mulher que ganhou o festival, um filme foda. Eu acho que é interessante nesse sentido, assim, eu direi, de ocupação dos espaços por esses corpos que foram há muito tempo negados, né? Uhum. E aí eu super entendo quando você fala, por exemplo, que algum cinema afro não tem uma elaboração que seja interessante dentro de uma história do cinema brasileiro que foi construído por uma elite que sempre teve acesso aos meios, né? Então, o que na verdade eu acho que é interessante, tipo, desse espaço de enfrentamento, talvez seja onde você quer chegar. Às vezes como eu posso dizer, muito mais uma cutucada mesmo nesse sentido do que realmente, provavelmente esteticamente, vai adicionar alguma coisa por hora. Assim. Eu acredito que com a política de cotas e com o crescimento cada vez mais vai aparecer jovens talentos de diversas origens, assim, né, de diversos lugares, e não só dos mesmos, né? Mas eu entendo também quando você coloca isso, mas eu acho que tipo, tem esse espaço político que quer falar, esse número de pessoas tem que estar aqui, essas pessoas têm que estar aqui, né? Eu só faço cinema por isso, inclusive. Eu ganhei e tal pela cota, é óbvio que ganhei pela cota. Quando eu fiz a Cidade de uma só, eles queriam um cara de Ceilândia, e foi eu dei sorte. Eu era o cara que fez cinema de Ceilândia, naquele momento, hoje faz parte. Eu entrei pela cota, ó. Que eles me dão um filme pra mim. R$400 mil na época, um filme de média-metragem. Que loucura é essa? Era bom o projeto, assim, porque modéstia às favas, a gente aprendeu a escrever, assim. Tive um momento que a gente falou bem assim, ó, vamos parar de fazer filme, vamos aprender a escrever por enquanto. Foi o que a gente fez. Mas é óbvio que, pelo contrário, eu acho que a política de cota é a política mais importante desse país na minha leitura. Se é uma coisa importante nesse país, o governo Dilma, é a política de cota. Não há, eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive, assim. Eu acho que formou e vai formar uma geração que vai ser a geração do enfrentamento. Eu tive pela Ceilândia, pronto, pela Ceilândia de novo. Nos anos 90, a gente era uma cidade dos espaços que era todo o controle, o empoderamento, que é a palavra xarope, mas o empoderamento das pessoas que estavam à frente eram homens.
Então os caras se organizavam, os caras... Tu vai hoje na Ceilândia, é as minas que fazem o sarau. É as minas que pegam a comida. E elas estão tocando terror, estão todas com a gente, e é massa. E isso é por quê? Porque elas tiveram acesso à universidade, tiveram acesso a outra história, tiveram a possibilidade de não ser empregadas domésticas. Tudo isso, e é verdade, não sei o quê. Eu trabalhar que é lindo, que é maravilhoso, que é tão digno quanto, mas dizer assim, elas tiveram uma outra oportunidade. Isso por conta de política de cota, sem isso não existiria nunca. Então, se é uma coisa que é acertada nesse país, eu acho que é isso. Eu acho que o governo Dilma pode ter errado. Tudo nesse mundo tem crédito ainda porque apostou na política de cota. O governo Dilma, eu acho. Para mim, é a coisa mais impressionante. E a única coisa que vale a pena nesse país é a política de cota. Fora isso, não tem nada que vale a pena. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar à vontade. Não sei se a minha pergunta vai ser tão interessante, mas porque você falou que os caras, né, o Dildo e tal, são atores, ou pessoas... Eles não eram atores profissionais. Não, assim, mas, por exemplo, enquanto candidato e tal, é uma parte de ficção, né? Sim. Mas aquela senhora que fala, aquela pequenininha participou do Gino, cantou lá, e ela que aparece várias vezes, ela é a história real dela. Então, o edital já foi, já ganhou o edital, o processo já está arquivado, não tem perigo mais, na verdade. Não, olha só. Ela, a Nancy Araújo, diz que estava naquela campanha. Diz. Essa imagem está aí, foi a gente que fez, aquela imagem cantando. Não existe relevante. A gente pegou aquela imagem. A gente gravou no edital, depois pegou uma VHS, por cima, fez uma parede, enfim. Então, toda aquela imagem lá é uma construção nossa. Por exemplo, tem uma parte no filme que eu achava que a Nancy estava mentindo. Que eu achava incrível. Assim, se essa mulher inventou essa história, deve ser a coisa mais linda do mundo. Quero casar com ela. Quero casar contigo, Nancy. Tu inventa uma história dessa, tu criou um mito de origem da Ceilândia. É a coisa mais linda do mundo. Se é mentira, eu não quero nem saber se é mentira, gente. É lindo demais. Sabe, foda-se, é verdade, né? Foda-se, é verdade. Verdade é opressão pra caralho. Sabe se é verdade. Então, assim, eu achava que era mentira dela. Mas eu tinha vergonha de falar pra ela, porque eu gosto muito dela. Eu falei assim, e se a gente fizesse uma parada que tu fosse meio alucinado e tal? Ela disse, tu tá dizendo que eu tô mentindo, né? Eu falei, não tô mentindo. Tô dizendo e tal. Porque a gente não tinha informação nenhuma daquilo. Ninguém sabia daquilo. Eu falei, só pode ser mentira. Só pode ser uma grande mentira incrível. Eu pirei, falei, cara, o cinema só pode ser mentira. É lindo demais. Então a gente investiu, eu comecei a investir em todo o processo com ela como se fosse mentira. Já no final do filme, a gente descobre 15 dias de reportagem intensa do Correio sobre a cidade de Ossó. Aquela nacional. Caralho, essa porra existiu mesmo. Foi incrível. Foi tipo assim, que eu moro lá, né? Pra mim foi tipo uma regressão. Tipo assim, caralho, tipo tu, sei lá, um universo mágico, assim, tu tá num lugar, numa cidade, e descobre um universo mágico, assim, aquela cidade mais incrível do mundo, mais linda do mundo, blá 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 blá. Vamos beber, vamos chorar e tal. Mas eu lidei o filme todinho com ela como se ela tivesse mentido. Depois, ela é a única que fala a verdade nos momentos. Entendeu? Mas toda aquela construção de imagens e a estrutura, quem fala a verdade é o Dildo e o Zé Bigode. Eles são, que eu acho que é aí que o filme teve, que não era pensado conscientemente. É um processo do filme que foi acontecendo, entendeu? A gente não pensa conscientemente, vamos fazer assim, vai ser assim. Não foi assim, é um documentário, para mim é um documentário. A gente foi no processo, foi entendendo o processo, e no meio do processo, o Dildo e o Zé Bigode se apresentaram enquanto personagens fictícios que nós criamos. Mas que para mim eles tinham uma verdade foda, porque eles acreditavam naquela porra. O Dilmar acreditava que podia ser político. O Zé Bigode acreditava que podia dirigir um carro em negócio. Aquilo é muito verdade. Entendeu? Eu acho que essa ideia de documentário de ficção, ela se esbarra nesse sentido. O filme é filme quando é verdade. Qualquer filme. Esse filme, pronto, Blade Runner. Eu só falo Blade Runner porque eu assisti Blade Runner 100 vezes já. Então,